Então vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro da semana, tudo aqui compiladinho para você que gosta de se manter bem informado, sem ter que abrir sei lá quantos sites. E hoje estamos diretamente de Xangai, na China, para fazer esse programa aqui para vocês, por isso que tem uma cachoeira atrás de mim fazendo barulho aí. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o programa vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, considere deixar o seu like, se inscrever aqui nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer alguma informação que você não tinha. E hoje, como é que a gente vai começar? A gente começa direto com ele, nosso combalido índice Bovespa, que tomou uma queda de 3,52% somente nessa semana. E o ETF, a UVP11, que replica o índice fundamentalista da UVP, caiu 2,98%, né? Conseguindo manter um pouquinho mais de resiliência aqui nesse mercado bem complicado. E a gente teve mais uma semana de muita volatilidade nas bolsas, principalmente depois do Irã decidir jogar um balde de água fria no mercado e fechar de novo o Estreito de Hormuz, paralisando o transporte de 1/5 do petróleo produzido no mundo. A gente vai falar também dos impactos dessa decisão aqui para o Brasil, para os Estados Unidos e para todos os outros países do planeta, né? Porque essa é uma decisão que impacta todo mundo. Mas primeiro a gente vai precisar entender o que aconteceu nesses últimos dias que acabou derrubando essa decisão, então, que tinha liberado o Estreito aí, lá ele, e deixado todo mundo felizão, achando que o pior desse conflito no Oriente Médio já tinha passado. O fato é que a liberação do Irã, que tinha acontecido logo depois de um cessar-fogo de Israel no Líbano, durou menos de 24 horas, porque os Estados Unidos não baixaram a guarda e mantiveram o bloqueio dos navios iranianos na região, o que foi visto pelo Irã como uma quebra do acordo e um ato de guerra. E aí a consequência foi uma escalada no conflito aí com o Irã, colocando mais minas navais no estreito, o Trump mandando a Marinha Americana atirar e matar os barcos que estivessem colocando essas armadilhas no mar. Lembrando que só esse trabalho de limpeza das minas pode demorar até 6 meses. E o que aconteceu foi que os Estados Unidos aumentaram a presença militar no Golfo Pérsico e as petroleiras acabaram parando aí de usar a rota. Na sexta-feira tinha dezenas de barcos aí literalmente estacionados no meio do mar, com 20 mil tripulantes com medo de atravessar o estreito ali de Hormuz. É claro que a reação do mercado foi imediata. O barril do petróleo, que tinha caído para $86, ele voltou a disparar ao longo da semana e passou dos $100 e fez a nossa bolsa cair forte. Mesmo com a Petrobras, que hoje representa 13% de todas as ações que compõem o índice Bovespa, né? Ou seja, quando a Petrobras sobe, significa que 13% de todo o índice está subindo. Mesmo assim, ela subindo 4% nesses últimos 5 pregões, a gente ainda teve o índice caindo, porque o impacto para as outras empresas é negativo. O Irã diz que a situação pode piorar, porque eles não vão aceitar perder o controle do Estreito de Hormuz ali, e até chegar a falar que um possível acordo com os Estados Unidos estaria descartado. Não dá para levar muito a sério isso também, porque tinham dito da outra vez e acabaram fechando o acordo, né? Então, eu acho que o Irã também não aguenta muito mais essa situação. Assim como o mundo não está aguentando, o Irã também está com dificuldade. Mas depois, o Paquistão confirmou que ia encabeçar uma nova rodada de negociação nesse fim de semana. Lembrando que na quinta-feira, o Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã e também do cessar-fogo entre Israel e o Líbano. Esse movimento do Paquistão acabou sendo bem recebido pelo mercado, com as bolsas americanas se recuperando um pouquinho na sexta-feira. Mas até a gravação desse vídeo, não tinha nada decidido ainda. Lembrando que a gente está gravando aqui num fuso horário todo torto, mas para você aí é 4h20 da madrugada. Então a União Europeia também estava muito preocupada, falando que o Estreito de Hormuz fechado ali pode trazer consequências catastróficas para a economia, né? E já estavam até sugerindo participar do processo de abertura também. Por lá, né, já teve companhia aérea cancelando mais de 20 mil voos, porque os estoques de querosene de aviação já estão no final. A gasolina está no maior valor dos últimos 3 anos. Isso fez a França e o Reino Unido liderarem aí uma tentativa de fazer pressão contra o Irã, prometendo um esforço conjunto de vários países aí para liberar a passagem dos navios, nem que seja pela força. E é bom lembrar que isso tudo está custando muito caro para os Estados Unidos, porque a falta de apoio na guerra fez o Trump tretar com os europeus e lá no mercado interno a inflação já está batendo forte. Para vocês terem uma ideia, o galão de gasolina, que tem menos de 4 litros, já passou de $4. É o maior preço desde 2022. E o pior para o governo é que 77% da população estão culpando o Trump ali, que está tendo os piores índices de aprovação desde o início do mandato. Lembrando que o Trump tem que disputar as eleições de middle term lá nos Estados Unidos, que são as eleições que vão ajudar a eleger o Congresso. E muita gente está dizendo que o Donald Trump pode acabar perdendo essas eleições ali, né? Então a coisa está muito complicada por lá. O governo também está tendo que lidar por lá com a devolução para os empresários americanos dos impostos que foram cobrados a mais durante o tarifaço, depois daquela decisão da Justiça dos Estados Unidos que derrubou as tarifas por considerar que elas foram ilegais. Ou seja, além de ter que devolver mais de $160 bilhões, o governo vai ter que lidar com a possível inflação
generalizada nos Estados Unidos, caso eles mantenham essa queda de braço ali com o Irã. E o petróleo é o maior, mas não é o único problema. A gente também já está vendo uma queda no fornecimento de fertilizantes. Isso causa aumento nos custos agrícolas ali, que acaba causando a tão temida inflação de alimentos, que é onde qualquer político, né, acaba perdendo muito voto ali, porque o eleitor sente literalmente no estômago, né, o aumento dos preços. Isso aqui é muito complicado, tá? Mas tem outro problema que ninguém tá vendo, mas que pode prejudicar muita população, que é essa notícia aqui. O maior produtor de camisinhas do mundo, que produz 5 bilhões de preservativos por ano, pode subir os preços em até 30% por causa da guerra no Irã. Mas ninguém usa camisinha mais hoje em dia. Aí já é demais também aumentar o preço das camisinhas. Claro que usa, pessoal. Não usa nada, essa nova geração aí nem transa e também não usa camisinha. De onde você tirou isso? Dados? Tem dado em casa? Tem bastante. Vindo um pouco aqui para o Brasil, ou indo lá para o Brasil, não sei como é que fala, né, nesse momento atual, o mercado está olhando aqui com muita preocupação essa situação no Oriente Médio. O governo mandou para o Congresso um projeto de lei que permite a redução de impostos sobre combustíveis sempre que tiver um aumento extraordinário na arrecadação de impostos com o petróleo. E foi um jeito encontrado aí pela equipe econômica para tentar segurar o preço dos combustíveis. Lembrando que só na gasolina quase 50 centavos aí por litro são tributos federais. O diesel e o biodiesel já estão desonerados, né, temporariamente, mas tem uma estimativa do Ministério do Planejamento mostrando que cada redução de 10 centavos no imposto da gasolina tem um impacto anual de 800 milhões de reais para os cofres públicos. Nossa, o governo arrecada muito, né, com gasolina, é chocante. Quase 1 bilhão de reais com 10 centavos. E aí a gente já tem duas grandes questões aqui. A primeira é que o Lula tá em ano eleitoral, naquela saga de achar mais dinheiro para tentar fechar as contas. Inclusive, uma curiosidade é que aquela taxação de 10% dos dividendos para quem ganha mais de 50 mil reais por mês, que o governo aprovou no ano passado para compensar a perda de arrecadação com a isenção de IR de até 5 mil, essa taxação não tem surtido efeito nenhum. Os chamados super ricos deram um jeito de antecipar aí os dividendos ainda no ano passado. E até agora o governo só viu 150 milhões nos primeiros 2 meses desse ano. Valor muito, mas muito abaixo do projetado aí, que era arrecadar 30 bilhões de reais em todo o ano de 2026. Quem diria, hein, que o super rico conseguiria dar um jeito? Bom, então era óbvio, né, que os super ricos iam conseguir dar um jeito de não pagar. Nem sei se no futuro vão realmente conseguir ver esse dinheiro, tá? Vou ser bem sincero que muito provavelmente a abertura de holdings ou a diminuição do pagamento de dividendos, cancelamento de ações, eu acho que isso vai acabar sendo muito mais comum do que se esperava ali. Mas aí tem uma segunda questão muito importante nesse contexto da alta de combustível. Por quê? É o risco da inflação, que vem num momento muito ruim. Todo mundo estava prontinho para ver os juros começando a cair agora em 2026, né? A taxa de juros foi de 15 para 14,75, expectativa de mais cortes para ajudar a economia a se recuperar, as empresas a começarem a lucrar mais, a controlarem melhor as dívidas, o brasileiro tendo mais acesso a crédito, consumindo mais e tendo uma vida um pouquinho melhor. O que a gente está vendo é uma possibilidade real dos preços dispararem e por isso o mercado já está piorando as projeções da taxa Selic para 13% no final desse ano, o que significa um juro mais caro do que os que estão negociados hoje, né? O juro futuro. Aqui você tem os principais indicadores, a gente vê nossa bolsa já voltando a cair para os 190 mil pontos, o dólar voltando para os R$5, as bolsas americanas ganhando um pouquinho de fôlego nessa sexta-feira com a possibilidade daquele acordão mediado pelo Paquistão para tentar reabrir o Estreito de Hormuz, as criptomoedas com a pequena alta depois de uma semana de muitos altos e baixos. Mas o seguinte, quem souber aproveitar esse momento vai conseguir ganhar muito dinheiro. O que eu digo para vocês, né? Quando a gente olha para o mercado que numa semana ele está quase chegando em 200 mil e que depois ele volta para os 190 mil, sem mudança de fundamento, é o que a gente chama de oportunidade. E se você ainda não está sabendo aproveitar essas oportunidades, às vezes você acompanha aqui o canal há muito tempo, mas você olha para sua carteira, ela está andando meio de lado, você não sabe qual é a hora de pegar renda fixa, qual é a hora de pegar renda variável. O que eu vou te dizer é que tem uma turma da UVP nova começando agora, no dia 30 de abril. Essa turma vai estar fantástica, não só por causa das novidades com previdência que a gente está criando para você pagar menos imposto, correr do imposto é muito útil, né? Como também para você empresário, né, que está pensando em fazer uma expansão dos seus negócios, entender a dinâmica e como as grandes empresas vão agir diante desse cenário, te ajuda a pensar também no seu negócio. Então, se você quiser aprender a investir comigo, no Brasil e no mundo todo, eu vou pedir para você clicar nesse link aqui embaixo. Por que é importante você clicar nesse link aqui embaixo e não pesquisar o VP no Google? Porque se você vier desse vídeo aqui, tem um negócio especial para você. Porque quem chega na UVP pelo giro da bolsa é um pessoal raiz. Entra aí que vai ter um presente para você lá na fileira. Não conta para ninguém. Agora, Casimiro, a gente está aqui na China. Eu queria saber de você o que é uma rapidinha. Eu não quero saber isso não.
porque assim, A gente tá aqui na China há 12 dias, a né? gente já tá aqui há 12 dias, tem 12 dias que eu não sei o que é uma rapidinha, o que é uma longazinha. Queria dizer o seguinte, o problema da viagem de trabalho é ter que trabalhar, né? O problema é esse. Eu vou falar pra vocês, nesses 12 dias, a gente conseguiu sair umas 3 vezes, assim, suado, cansado, né? Aquele negócio que teve que dormir 3 da manhã, acordar 7. Então, assim, foi uma viagem de muito trabalho, mas a gente conseguiu fechar uns acordos legais. E uma rapidinha não é nada disso, não. Uma rapidinha é uma notícia que não é nem relevante ao ponto de ganhar um destaque aqui no programa, nem irrelevante ao ponto de ficar fora do programa. Uma rapidinha é a velocidade com que o cara aperta o like, sabendo que a gente tá gravando em condições insalubres, com a cachoeira atrás de mim fazendo barulho. Então, Guarda de sol. é isso que é uma rapidinha, né? Uma rapidinha é a amizade que você tem que ter e mandar esse vídeo pra todo mundo, mesmo ele tendo sido o pior vídeo do canal. Então rapidinha é com amigo. Com amigo, na broderagem, saudade de uma broderagem, aquele abraço depois caloroso que você dá depois de uma rapidinha, coisa maravilhosa. E os Correios divulgaram aí o resultado de 2025 com um prejuízo de 8,5 bilhões de reais, acima das previsões já pessimistas do mercado. Rapaz, é um negócio impressionante. O Correios dava lucro bilionário, começou a dar prejuízo. Isso foi por conta da taxa de blusinha, viu, o Andrade? A empresa pública também apresentou um balanço do cumprimento do plano de reestruturação que foi aprovado em novembro, prevendo aí a demissão voluntária de empregados, o fechamento de centenas de agências e a captação de até 20 bilhões em empréstimos. Caramba, cara, arrebentou mesmo, hein? Uma coisa, eles poderiam fazer algum tipo de planejamento para trabalhar com logística para empresas brasileiras, tentar alguma coisa que torne impossível o brasileiro usar outro sistema. Se o Correios continuar desse jeito, a gente vai ter um custo muito grande, né? Porque é muito complicado isso aqui. A fabricante de carros elétricos, a Tesla, surpreendeu o mercado com um lucro líquido de 1,5 bilhão de dólares no primeiro trimestre de 2026, menor aí que o da Petrobras, né? A empresa também melhorou as projeções para os próximos meses e disse que vai investir 25 bilhões de dólares em robótica e em novos serviços de direção autônoma de veículos. É isso, lucra 1 bilhão, gasta 25. O CEO da Apple, o Tim Cook, grande cozinheiro aí, vai deixar o comando da empresa a partir do dia 1º de setembro e passa a presidir o conselho de administração. Eu acho muito específico porque é a primeira vez, né, que a gente vai ter uma troca de comando desde Steve Jobs ali. E o Steve Jobs era um cara muito mais visionário. O Tim Cook já é um CEO mais administrativo, né? Ele não tem muito essa visão. Ele não é um cara que implementou nada. Se você reparar, a administração dele foi uma mudança de preços, né? Uma coisa que deixou a Apple extremamente lucrativa, mas não tem inovação. Ele tá no cargo desde 2011, quando ele substituiu o grande Steve Jobs aí, fazendo o valor de mercado da Apple sair de 350 bilhões para 4 trilhões. Fez uma excelente administração, mas realmente eu acho que deveria ser agora um CVO, se existe esse cargo, né? Um CEO de visão. A gente precisa disso, né? A Apple tá meio capenguinha aí. E o número de investidores do Brasil subiu para 60 milhões de investidores, com uma alta de 31% nos últimos 5 anos, segundo a pesquisa da Ambima com o Datafolha. O total equivale a 36% de toda a população adulta, o que mostra que mais de 100 milhões de brasileiros ainda não fez nenhum tipo de investimento. Mas para vocês terem uma ideia aí, a poupança caiu de 75 para 61, título privado foi de 8 para 20, né? CDB, LCI, LCA e debêntures, fundo de investimento de 9 para 14, criptomoeda de 7 para 11. Tem participação nossa aqui, né? A gente ajudou bastante nesse número. Para vocês terem uma ideia, a gente alcança aí, né, em média 18 milhões, 20 milhões, dependendo do mês aí, com todos os nossos conteúdos aí. E o governo federal e o Banco Central aprovaram regras mais rígidas para o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, depois do limpa de mais de 40 bilhões provocado pela liquidação do Banco Master. Com as novas medidas, os bancos vão ter que comprovar que tem bons ativos e liquidez para poder contar com a cobertura do fundo. Isso aí. E o presidente Lula fez 2 procedimentos médicos no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, para tirar um excesso de pele na cabeça e para tratar uma tendinite na mão, excesso de pele na cabeça. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização do ministro Alexandre de Moraes para fazer mais uma cirurgia, dessa vez no ombro direito. Os dois estão entrando em revisão, né? Os caras já estão dando defeito sistêmico já. A gente podia fazer uma petição para aposentar de vez o Lula e o Bolsonaro. Não tem condição, né? Podia entrar nessa petição aí. Nós podíamos tirar férias, na verdade, junto. No sítio de Atibaia. Sítio de Atibaia. Eu não quero desprezo, não. Sendo bem sincero, tem grandes contribuições dos dois para a população brasileira, né? A gente podia colocar eles no resort na França, coisa tranquila, bem tratado, lavando o pé deles com espumante. Talvez fique até mais barato pro Brasil. Lavando o pé dos dois com espumante, aquela coisa gostosa. Os dois ficar ali, popcorn and ice cream, open, né? Então eu acho que tava na hora dos dois descansarem desse grande legado que é carregar o Brasil nas costas aí por todos esses anos, né? E o Brasil é pesado, o Brasil é pesado. Então, para fechar esse programa, a gente traz algumas notícias realmente relevantes. Depois de quase 70 anos no ar, a Rádio Eldorado, que hoje é do Grupo Estadão, vai fechar as portas e demitir os funcionários por falta de dinheiro. Triste, né? Mas realmente rádio é uma coisa que não podia entrar no Spotify. O Spotify podia começar a ter estações de rádio, talvez voltasse, né? E o Reino Unido proibiu a venda de cigarro para todo mundo que nasceu a partir de 2009. A proibição pro resto da vida foi o jeito que o governo achou para diminuir as doenças relacionadas ao fumo e economizar com os tratamentos na rede pública. Funcionou para crack, maconha, cocaína, vai funcionar para cigarro seguradamente. E uma turista foi multada em quase 30 mil reais depois de tentar meter a mão no pênis de uma estátua em Florença, na Itália. Mas a brincadeira acabou mal e ela teve que pagar a multa por depredação do patrimônio público. E ela conseguiu a foto ou não? Ah, só encostou? Eu tirei uma foto aqui encostando no negócio aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó.